amigo telespectador e assinante da Rede de TV Mais, TV Arte HD, estamos de volta na apresentação do Plantão de Notícias. Sempre agradecendo a vocês pela audiência que nos proporciona acompanhando os noticiários das cidades, do Brasil e do mundo. Vamos agora anunciar para vocês as principais manchetes da semana. CPI do 8 de janeiro aguarda depoimento do general Augusto Heleno. Supremo Tribunal Federal mantém direitos políticos de Dilma Rousseff. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para a elevação das temperaturas acima da média em pelo menos 9 estados. Operação pontual da Polícia Federal prende o integrante do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. INSS começa a ligar para segurados que aguardam perícia médica. Essas e outras notícias você acompanha agora no Plantão de Notícias. Vamos de volta agora à CPI mista que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, que espera ouvir o general da reserva, Augusto Heleno. Mas sua ida à comissão é incerta devido a um pedido de ausência que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Após denúncias envolvendo militares, as Forças Armadas se reúnem para negar qualquer incômodo com o avanço das investigações. É a matéria que você acompanha agora através de reportagem da TV Brasil. Número 1. A ordem é alinhar o discurso para evitar ruídos entre as Forças Armadas e o Parlamento. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa se encontrou com o líder do governo no Congresso e disse que está muito à vontade. Absolutamente nenhum constrangimento. O assunto foi esse que ele tratou. Se nós tínhamos alguma restrição, algum possível nome, antes que falassem qualquer nome, nós dissemos que não só não temos, como se tivéssemos não poderíamos dizer, porque estaríamos dando prova de que nós temos algum tipo de preocupação que não temos. A declaração foi dada depois que se tornou público um trecho da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Ele teria dito que o ex-presidente da República se reuniu com a cúpula das Forças Armadas em novembro do ano passado para estudar um golpe de Estado. A estratégia do ministro Múcio é deixar claro o compromisso das Forças Armadas com a democracia e se aproximar do parlamento, abrindo caminho para que a CPMI do 8 de janeiro possa ouvir os ex-comandantes. É da minha atribuição de líder do governo no Congresso, saber se existia alguma sensibilidade sobre eventuais convocações. Há requerimentos de convocação tanto da oposição quanto da base de apoio ao governo. E para dirimir quaisquer dúvidas, obviamente que tinha a posição autônoma do parlamento, mas para dirimir quaisquer dúvidas, considerei de bom tom ouvir o ministro Múcio. Se constrói um consenso no sentido da convocação do almirante Garnier. Almir Garnier era comandante da Marinha no governo Bolsonaro e, segundo a delação de Mauro Cid, teria se colocado à disposição do ex-presidente para participar de um golpe de Estado. A comissão corre contra o tempo e deve concluir os trabalhos daqui menos de um mês, em 17 de outubro. A prioridade seria focar na atuação de quem teve papel decisivo na tentativa de golpe, incluindo aí os financiadores dos acampamentos e quem planejou os atentados. Na quinta-feira será ouvido Alain Diego dos Santos, um dos envolvidos na tentativa de explodir uma bomba em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília, na véspera do último Natal. Na primeira semana de outubro será a vez do general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil no governo passado. E mais novidades sobre os bastidores da notícia. Depois do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, arquivar a acusação que a Dilma Rousseff teria cometido pelas pedaladas fiscais, colocando-a na condição de inocente e vítima de uma trama armada pela oposição e integrantes do MDB. E agora é a vez do Supremo Tribunal Federal confirmar os direitos políticos da ex-presidente da República.
Por 10 votos a 0, o STF rejeitou os recursos do PSL que buscava invalidar a votação no impeachment da ex-presidente, mantendo seus direitos políticos mesmo após o afastamento, decretado pelo Senado Federal em 31 de agosto. O julgamento do Supremo ocorreu no plenário virtual e vocês acompanham conosco. Foram 10 votos a 0 registrados no plenário virtual do STF. Os ministros rejeitaram o recurso do extinto PSL, que queria cassar os direitos da ex-presidente de se candidatar a cargos públicos. Em 2016, os senadores decidiram pela perda do mandato de Dilma Rousseff, acusada de crime de responsabilidade fiscal, mas votaram por manter a participação dela em cargos públicos. A relatora, a ministra Rosa Weber, argumentou que o Poder Judiciário não pode tomar uma nova decisão sobre o caso. O único que não votou foi o ministro Luiz Roberto Barroso, eleito para substituir Rosa Weber na presidência do STF pelos próximos 2 anos. Com a decisão, Dilma pode continuar como presidente do Banco do Desenvolvimento dos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A petista também pode disputar as próximas eleições. Bom, diante disso tudo aí, restou então as críticas de Eduardo Cunha. Ele comentou que Dilma não sofreu impeachment pelas pedaladas fiscais, ao contrário que a parte da mídia de forma errada tenta passar. Ela simplesmente, segundo ele, sofreu o impeachment pela edição de decretos de execução orçamentária sem a devida autorização do Congresso Nacional. Nós vamos falar agora de um assunto que toma conta de todo o Brasil. É a situação do calorão que vem fazendo. Por causa da bolha de calor que afeta parcela significativa do Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para a elevação das temperaturas acima da média em 9 estados. Segundo os protocolos internacionais seguidos pelo IMET, o aviso meteorológico é emitido quando as temperaturas ficam pelo menos 5 graus acima da média histórica do período. As temperaturas em alguns estados podem ser superiores a 40 graus centígrados, chegando até 43 graus centígrados. Para explicar esse fenômeno atípico e potencialmente perigoso à saúde humana, entra na equação tanto o El Niño, fenômeno natural, quanto os efeitos de mudanças climáticas provocadas pela emissão de gases poluentes gerados pela ação humana. A junção de ambos tornam os eventos extremos mais comuns. Acompanhe na reportagem a seguir, com destaque para os estados afetados por essa onda de calor. Entre hoje e terça-feira, o INMET emitiu um alerta de onda de calor de grande perigo para 11 estados e o Distrito Federal: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, a capital federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Bahia podem registrar máximas entre 30 e 40 graus. Um bloqueio atmosférico prejudica a formação de chuvas e facilita o aumento da temperatura. Segundo o INMET, o inverno foi um dos mais quentes desde o ano de 1961. Em São Paulo e Cuiabá, a estação registrou as maiores temperaturas desde 1963. No mundo todo, a situação não foi diferente. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos mostrou que o mundo acabou de sufocar no agosto mais quente já registrado em 174 anos. Os hemisférios norte e sul tiveram o verão e o inverno com as maiores temperaturas. Na análise dos cientistas, as ondas de calor marinhas globais e o crescente El Niño provocam um aquecimento adicional este ano. Bom, gente, para se proteger do calor excessivo, a orientação é que as pessoas bebam bastante água, não façam atividades ao ar livre nos momentos mais quentes do dia e, se possível, umedeçam os ambientes com umidificadores, bacias com água ou toalhas molhadas. E a atenção deve ser redobrada nos casos do trato com crianças pequenas e idosos. E a chapa continua esquentando no Rio de Janeiro. Acompanhe. A Polícia Federal deflagrou, na manhã de segunda-feira, dia 25/9, a operação pontual
para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes da facção carioca do Comando Vermelho, responsável pelo tráfico de drogas e roubo de cargas na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O preso, já denunciado, é acusado de ser responsável por fazer o transporte de armas, drogas e de traficantes entre diversas comunidades dominadas pela facção. Os mandados expedidos pelo juiz da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro foram cumpridos na residência do alvo, localizada no bairro da Gamboa, na região portuária, no centro do Rio de Janeiro. A investigação ainda aponta que o acusado de 31 anos integra a organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro e na comunidade do Jardim Catarina, além de outros crimes, incluindo roubo de carga, assassinatos e extorsão de moradores e comerciantes locais, prática comum para parte das milícias. O investigado irá responder pelo crime de organização criminosa armada e, se condenado, pode receber uma pena de até 8 anos de reclusão. Acompanhe a matéria. Bom, vale esclarecer também que a operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, denominada FICO, uma iniciativa coordenada pela Polícia Federal, que tem como principal objetivo a introdução de informações de inteligência sobre o crime organizado no estado do Rio de Janeiro, e é composta pela Polícia Federal, pelas polícias Militar, PM, RJ e pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. E você que é aposentado, e você que está pleiteando junto ao INSS aí uma oportunidade para poder reivindicar seus direitos, fique atento a essa notícia. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, começou nesta segunda-feira, dia 25, a ligar para os assegurados que estão aguardando há mais de 45 dias por uma perícia médica para concessão de benefícios por incapacidade temporária. Lembram do antigo auxílio-doença. As ligações começaram a ser feitas a partir de hoje pelos funcionários do INSS. Esta é uma medida para desafogar as filas do Instituto. Deve receber o contato quem está há mais de 45 dias aguardando perícia médica para concessão do benefício incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O objetivo é antecipar o agendamento por meio do Ateste Med. Os segurados que estão à espera da perícia vão receber ligações do INSS. Quando o Instituto ligar, o número com o DDD 11 21 35 01 35 vai aparecer na tela de chamada do beneficiário. Essas ligações são para remarcar o atendimento, confirmar ou antecipar o agendamento da perícia médica ou ainda para fazer a avaliação social. Mas fique atento, o número não recebe chamadas e nem mensagens. Para se resguardar ou saber a veracidade da ligação, o cidadão pode discar gratuitamente ou mandar mensagem para o número 135 e esclarecer todas as dúvidas. Nós vamos agora a um rapidíssimo intervalo e voltamos em instantes. Olá, eu sou a Suzy, a sua nova atendente virtual da Saúde de Magé. Agora, através do meu WhatsApp, você pode tirar todas as suas dúvidas, dar sugestões, fazer reclamações e até mesmo registrar suas denúncias. Anota meu número, 21 964 61 11 11. Eu vou repetir, 21 964 61 11 11. Então você já sabe, se precisar de mim, me chama no Zap. Prefeitura de Magé, governando com amor. De volta do nosso intervalo, vocês acompanham agora de notícias locais com Maurício Aragão. Mas antes, porém, acompanhe as manchetes.
Passeio ciclístico Magé Guapimirim encerra a Semana do Trânsito. Grupo de Teresópolis participa de evento nacional sobre o governo digital. Proez realiza a grande apreensão de cocaína em Rio das Ostras. É contigo, Maurício Aragão. Manda essas notícias pra gente. Em Rio das Ostras, um programa de segurança e parceria entre município e estado tem dado certo, é o Proez. Nos últimos dias, vemos aí imagens de uma apreensão realizada em Nova Esperança, quando os PMs encontraram 168 pinos de cocaína e 19 tabletes de maconha. Também nos últimos dias, outras operações foram realizadas, como uma na rua São Jorge, no bairro Liberdade, resultando na apreensão de 30 pinos de cocaína e 17 tabletes de maconha. Servidores da Prefeitura de Teresópolis, mais precisamente da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, participaram na última quinta-feira, dia 21, da terceira Oficina Regional Sudeste, focada na construção colaborativa da Estratégia Nacional de Governo Digital. Segundo o secretário Vinícius Olberg, que participou junto com outros servidores, o evento reuniu participantes de cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Cerca de 2.000 ciclistas participaram do pedal legal realizado no último domingo, dia 24, pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116RJ, no trajeto entre os municípios de Magé e Guapimirim. Os participantes ainda ouviram palestra com orientações a respeito dos cuidados necessários ao compartilhar o trânsito nas vias. Confira mais detalhes do evento na edição desta quarta-feira do Jornal Regional. Bom, agora nós vamos falar da previsão do tempo, uma expectativa muito grande, principalmente aqui dos fluminenses e cariocas, em relação às altas temperaturas que temos enfrentado. Bom, o clima-tempo diz que o Rio terá previsão de manhã carregada de nuvens e pancadas de chuvas moderadas no período da tarde e noite. O calor continua e devemos ter registros de temperaturas acima dos 30 graus centígrados na capital fluminense. A boa notícia é que a umidade relativa do ar fica em torno de 65%. Assista agora às previsões do tempo com Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma área de baixa pressão na altura do estado de São Paulo ajuda a formação de nuvens carregadas, principalmente sobre o oeste e sul do estado. Chuva que acontece de moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite e pode vir acompanhada de rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora, além de descargas elétricas. Na cidade de São Paulo, essa chuva acontece apenas no período da tarde. E também tem condição para chuva fraca e isolada na metade sul do Rio de Janeiro, áreas do sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira e também o Triângulo Mineiro. Volume acumulado em toda essa região não é muito expressivo. E o tempo firme prevalece em todo o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e a metade norte também de Minas Gerais. O calorão continua, a onda de calor continua atuando e por isso essas temperaturas devem ser elevadas até o meio da tarde. Máxima de 36 graus em São Paulo, Belo Horizonte, 32 no Rio de Janeiro e 34 em Vitória. A temperatura mínima ocorre no período da noite desta terça-feira. 18 graus estão previstos na cidade de São Paulo. Bom, nós vamos agora ao Brasileirão com mais uma vitória do Vasco da Gama, o Vascão. No apagar das luzes, o Vasco vence o América Mineiro e sai da zona de rebaixamento. Com um jogador a mais durante o segundo tempo, o Cruz Maltino pressionou o Coelho e conseguiu a vitória com Jair. Depois de 17 rodadas na zona de rebaixamento, o Vasco, enfim, pode respirar aliviado após vencer o América Mineiro no Independência por 1-0 pelo jogo adiado da 15ª rodada. O gol foi marcado por Jair nos minutos finais do segundo tempo. O Cruz Maltino teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, já que Iago Maidana foi expulso ao acertar uma cotovelada no rosto
de Veguete. Muita discussão aí, a gente vai ver sobre isso ainda. E com o resultado, o Vasco chegou a 26 pontos, ultrapassando o Santos, Bahia e Goiás. E agora ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o América Mineiro segue na penúltima colocação com apenas 17 pontos. Bom, gente, como eu falei, essa expulsão do jogador do América Mineiro, do Coelho, causou muito mal-estar, principalmente a torcida americana. Marcos Salum, presidente do América Mineiro, disparou após a derrota para o Vasco. Assistam. Eu sou um dirigente de mais de 30 anos do futebol brasileiro e vivi durante muitos anos o que está acontecendo esse ano no Campeonato Brasileiro. Vivi durante muito tempo. E nos últimos 4, 5 anos, o futebol passou a ser equilibrado com a entrada do VAR, com decisões equilibradas para todos os lados. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte: a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador de quase 2 metros, é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. Chutou 10 vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulso o nosso melhor jogador. Agora, é só ir no VAR lá e olhar o gol do Vasco. O lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta com sola pelo Paulinho, a bola foi no ataque, eles lançaram, deu a falta do gol. Todo mundo foi no juiz para ele olhar o VAR. Ele disse que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não é para expulsão, pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol, porque foi uma falta indecente. Gente, futebol é isso aí, como vocês veem, nem tudo sai do jeito que se pretende. Realmente a atuação do Coelho, do América Mineiro, foi intensa, dominou praticamente todo o jogo, mas no finalzinho do segundo tempo, com a expulsão de Maidana, a coisa ficou preta, foi para o Coelho mesmo, que teve que se intocar e permanecer na zona de rebaixamento. E a gente segue com as notícias que foram destaques nas redes sociais. Revelada a última mensagem do jogador para o marido antes de morrer. Nós estamos falando da atleta Valesca, atleta que faleceu aos 43 anos após cair do 17º andar do prédio onde vivia. O marido da jogadora de vôlei, Valesca de Oliveira, que faleceu na semana passada aos 43 anos, Ricardo Mendes, rompeu o silêncio e concedeu uma entrevista ao site UOL. Ricardo Mendes mostrou a mensagem que Valesca enviou para ele minutos antes do incidente. A jogadora caiu, como vocês sabem, do 17º andar do prédio, onde vivia com Mendes. As investigações apontam, infelizmente, para um possível suicídio. Na mensagem, abre aspas, amo você, mas acho que você já tomou a sua decisão. Fecha aspas. Escreveu Valesca às 18h07. Ricardo então responde, também te amo. De acordo com a investigação da polícia, Valesca teria falecido 8 minutos após enviar a mensagem para Ricardo Mendes. Valesca Oliveira teve longa e vitoriosa carreira em clubes do Brasil e do exterior e na seleção, com o título olímpico em Pequim de 2008, no primeiro ouro feminino do vôlei, e a medalha de bronze nos Jogos de Sydney em 2000. A jogadora se aposentou das quadras em 2022. A última equipe que defendeu, o Praia Clube, publicou uma homenagem nas redes sociais. Que sua memória e legado continuem a brilhar como uma fonte de inspiração para as gerações futuras. Descanse em paz, Valesca Oliveira. Esse é mais um caso lamentável, ficamos aí sem muitos esclarecimentos. Tem esse fato que foi noticiado abundantemente pela mídia nacional e a gente lamenta profundamente esse episódio
que ocorreu desse incidente com a jogadora e atleta Valesca. Coisas inéditas continuam acontecendo na política. Vocês vão acompanhar agora um fato inusitado. Preste atenção. Durante uma sessão da Câmara dos Vereadores na cidade de Patos, na Paraíba, o vereador Josmar Oliveira, do PL da Paraíba, comeu pedaços da lei orgânica no município em forma de protesto inusitado por supostamente colegas da Câmara não terem seguido a lei. O vereador insinua que os colegas da Câmara e o próprio prefeito da cidade não estão cumprindo com a lei e alerta os cidadãos. Assistam. Eu tenho aqui a lei orgânica do município. Eu vou comer aqui um pedaço da lei orgânica do município. Vou comer a lei orgânica do município de Patos, porque não serve de nada isso aqui. Regimento interno e lei orgânica não serve de nada aqui. É melhor comer mesmo. Pelo menos está servindo para alguma coisa, porque se não está sendo para ser seguida, é triste um negócio desse. Bom, gente, só salientando aí que a cidade de Pato é considerada a capital do sertão da Paraíba. E as coisas continuam acontecendo. Depois do jogo do São Paulo com o Flamengo lá no Morumbi, olha o que aconteceu. Alguém perdeu o celular no jogo do São Paulo contra o Flamengo? Calma, pessoal. A Dani só pegou emprestado. Essa matéria viralizou no Twitter. Muita gente ficou sem o celular por conta da habilidade dessa São Paulino. A torcedora foi presa em flagrante pela PM com nada mais e nada menos que 14 celulares furtados no estádio do Morumbi. Como você chama? Daniele. Por que você está nervosa? Senta aqui, ó. Tem mais alguma coisa com você? Chegar lá no dele aí, vai chegar lá, beleza? Filma aí o celular e deixa. Bom, com essa notícia nós finalizamos mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, vocês que nos acompanham através das plataformas digitais da nossa rede. Agradeço mais uma vez, agradecendo também a nossa equipe técnica e deixando para vocês o anúncio que o ex-apresentador da bancada aqui do Plantão de Notícias, Marcos Guedes, estará em breve em uma nova programação aqui na Rede TV+, falando dos bastidores de políticas, principalmente a nacional. Muito obrigado e até breve na nossa próxima edição.